Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, nossa videoaula para dar continuidade aqui no nosso assunto do segundo ano aqui do Colégio Santa Rita. O professor Tupinambá, mais uma vez aqui, só que agora nós vamos trabalhar com movimentos vegetais. De qualquer forma, antes de começar esse assunto, o que eu trabalhei com vocês na aula passada? Eu trabalhei com vocês a questão da nutrição do vegetal, da condução da seiva bruta e da condução da seiva elaborada. Então, nós vimos aí parte da fisiologia vegetal no que concerne a como essa seiva pode se distribuir para o vegetal. Que seiva eu estou falando? A seiva elaborada, a seiva orgânica, a solução aí de açúcar, né, de sacarose, por exemplo, que vai se direcionar aí para todas as plantas. Sabemos que essa seiva ela vai entrar tanto no fornecimento de energia para o vegetal, como também na sua constituição e formação de outros compostos, né? Mas não seria possível se ele não tivesse estrutura suficiente para adquirir do ambiente a seiva bruta e estruturas para levá-las até as folhas, por exemplo, para que lá possa acontecer o processo de fotossíntese e aí começar a descida da seiva elaborada para nutrir o vegetal. Então, por isso que foi importante nós estudarmos a questão da nutrição vegetal, quais as estruturas e como esse processo de condução desses dois tipos de seiva pode ocorrer ali, tá? No corpo da planta, por exemplo. Mas o que vai interessar para nós aqui nesse momento é justamente os movimentos vegetais, tá? Existem aí vários tipos de movimentos, nós vamos estudar cada um desses movimentos aí detalhados, de uma forma devagar, sem precisar correr muito, para que possamos ficar sabendo, tá, desse conteúdo e quando nos depararmos com alguma questão que envolva esse tipo de conhecimento, nós para que e assim podermos, digamos, assim podermos resolvê-las em o menor tempo possível e com segurança de que vamos acertar essa questão, seja no Enem, seja em qualquer outro tipo de vestibular que você for fazer, ok? Bom, quando falamos de movimento vegetal, nós temos que são movimentos que vão corresponder à ação de hormônios ou de fatores ambientais, como substâncias químicas, a luz solar, choques mecânicos e assim por diante. Vamos estudar em um outro momento hormônios vegetais, porque esses hormônios, como por exemplo a auxina, principalmente ela, está aí atuando nessa questão da movimentação, por exemplo, do caule em direção à luz, do crescimento da raiz. Então, em um determinado momento, quando estivermos trabalhando com hormônios vegetais, nesses slides eu vou mostrar para vocês também um pouco desses movimentos vegetais. Para quê? Para que nós possamos associar o tipo de tropismo ao hormônio auxina, por exemplo, que é um dos que nós vamos ver, tá certo? Mas nesse primeiro momento eu vou falar só desses movimentos sem adentrar, por exemplo, aí na questão hormonal. Então, esses movimentos eles podem ser do tipo crescimento e podem ser também do tipo locomoção. Então, é crescimento e curvatura e tipo locomoção. Então, mais adiante eu coloquei aí um slide a título dessa locomoção, que vai também trabalhar não só com vegetal, mas com outros seres, mas mais a título de informação. E não esquecendo que quando você estiver em casa, depois que assistirem essa videoaula, peguem os livros, vão ler os livros, vão estudar nos livros e reforçar com o livro de vocês o conhecimento adquirido aqui, tá? Para construirmos aí uma base mais sólida no nosso conhecimento de biologia e principalmente botânica, que é o que nós estamos estudando agora, tá? Bom, o que nós podemos observar aqui nesse slide? Movimentos de crescimento e de curvatura. Então, você vai observar nesse slide aqui, tá? Em primeiro momento, você tem crescimento em direção à luz, crescimento em direção ao centro da Terra, e aqui uma curvatura, tá? E essa curvatura ela pode ir em direção aonde? Em direção à luz. Então, nisso daqui vai ter ação hormonal. Essa ação hormonal, principalmente de quem? De auxinas. O nome está pequeno aqui,
mas de antemão já digo, é a auxina, nós podemos ver o nome aqui, que está influenciando no crescimento aqui desse vegetal. Então, o crescimento movimento de crescimento de curvatura, nós vamos denominar aqui de tropismo. E existem vários tipos de tropismo: fototropismo, geotropismo, tá? Quimiotropismo. Então, cada um deles nós vamos passar aqui durante o decorrer dos slides e vamos aprofundar um pouco mais do nosso conhecimento sobre eles. Então, o que é o fototropismo? Antes de mais nada, o que é o tropismo? São movimentos orientados em relação à fonte de estímulo. Essa fonte de estímulo pode ser a luz, como nós observamos aqui nessa figura. Estão relacionados com a ação das auxinas, hormônios vegetais, que vão atuar aí no crescimento, tá, do caule, por exemplo. Então, o fototropismo é um movimento orientado pela direção da luz, bem evidenciado aqui nessa figura. Existe uma curvatura do vegetal em relação à luz, podendo ser em direção ou contrária a ela. Então, nós temos aqui uma direção, nesse momento ela está contrária, e aqui ela poderia estar, nesse momento ela está a favor da luz aqui, e aqui ela poderia estar contrária, digamos. Aí nós temos, dependendo do órgão vegetal e da contração do hormônio auxina, é que essa curvatura vai ser em direção ou ela vai ser no sentido oposto. O caule apresenta um fototropismo positivo. Por quê? Porque ele vai sempre em direção para cima, vertical, em direção à luz. A luz solar, por exemplo. E a raiz apresenta um fototropismo negativo. Por quê? Porque ela está indo em direção contrária à luz. Então, ela tem um crescimento, como nós chamamos, geotropismo. Então, é por ação da gravidade. Vai sempre em direção ao centro, digamos assim, da Terra, ok? Descendo. Então, nós temos a auxina é produzida aqui, onde nós chamamos, por exemplo, aqui de gema apical, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Então, ela se difunde pelas raízes, estimulando também o crescimento. Se de um lado da planta é iluminado pela luz, a auxina se difunde para outro. Então, essa informação, como isso vai se proceder, é lá em hormônio vegetal que a gente vai estudar. Se do lado da planta possui mais auxina, esse lado cresce mais rápido, fazendo com que a planta dobre para o outro lado. Então, mais uma vez eu repito, só vamos estudar isso um pouco mais detalhado lá em hormônio vegetal. Mas é só para mostrar e ilustrar que o fototropismo aqui está relacionado ao hormônio auxina, tá? Geotropismo é um movimento orientado pela força da gravidade. O caule responde com geotropismo negativo, porque ele está crescendo verticalmente para cima, e a raiz com geotropismo positivo, porque está crescendo a favor da gravidade, em direção ao centro da Terra, dependendo da concentração também da auxina nesses órgãos. Então, nós estamos vendo que a auxina ela vai atuar ali no fototropismo, como também no geotropismo, ok? Bom, saindo desse slide aqui, e sim, nós podemos observar, tá, aqui a raiz no solo crescendo aqui, como também se pode observar a curvatura da raiz. Então, essas curvaturas também aqui vai ter influência aqui da auxina. Quimiotropismo é um outro tipo de movimento vegetal que vai ser orientado em relação às substâncias químicas do meio. Tá? Substâncias químicas do meio ou substâncias químicas aqui que são introduzidas no meio. Então, elas vão favorecer aqui o movimento do vegetal em direção a essas substâncias, por exemplo. Tigmotropismo. Bom, é um movimento orientado, tá? Esse movimento orientado aqui por, digamos aqui, um choque mecânico, ok? Ou suporte mecânico, como acontece com as gavinhas de chuchu e maracujá, que se enrolam quando entram em contato com algum suporte mecânico. Bom, são plantas que necessitam de um suporte para crescer. Então, como aí no maracujá, elas precisam dessa gavinha, que é uma estrutura que vai favorecer ela se fixar nesse suporte, funcionando aqui, caracterizando aqui uma planta de trepadeira, por exemplo, e essas estruturas aqui, elas podem ser folhas modificadas ou caules modificados.
O importante aqui é que esse tipo de movimento, tá? Essa gavinha aqui, ela vai se enroscando, se enrolando aqui no suporte, para dar, nesse substrato aqui, para dar suporte aqui à planta, para que ela fique sustentada. Então, esse tipo de movimento orientado por um suporte mecânico, que é o caso aqui, então, que nós chamamos de tigmotropismo. Então, nós observamos essas gavinhas no maracujá e podemos observar também essas gavinhas na uva. Tá? É bem visível quando você observa ali uma planta das quais a gente citou aqui, ok? Bom, outros movimentos aqui vegetais, outro grupo de movimentos que nós vamos estudar são os nastismos. Nastismos. Então, são movimentos que não são orientados em relação à fonte de estímulo. Enquanto o tropismo ele vai ser relacionado a uma fonte de estímulo, seja a luz, seja químico, o nastismo ele não é movimento, não vai ter um movimento orientado pela relação a uma fonte de estímulo, tá? Então ela difere aí do tropismo porque lá ele precisa dessa fonte de estímulo. Aqui ela não tem essa fonte de estímulo. Então depende da simetria interna do órgão, que deve ter disposição dorsoventral como as folhas dos vegetais. Então está muito mais relacionado com a simetria interna da estrutura da planta, especificamente aqui a folha, para que se possa ter esse tipo de movimento. Então, ele ainda diz aqui, são movimentos desencadeados por estímulos ambientais, porém não orientados por ele. Veja que observação interessante. Movimentos desencadeados por estímulos ambientais. Desencadeado é uma coisa, orientado é outra coisa, então não vamos confundir, tá? Então, eles são estimulados? Sim. O que eles não são é orientados, tá? Por uma fonte de estímulo. Então, o movimento não é efetuado na direção do estímulo, que seria essa orientação. Por exemplo, não vai em direção à luz. Então, o exemplo tem fotonastismos, termonastismos, tigmonastismos, variações de turgências. Então, aqui nós temos dois exemplos, com uma variação de turgência aqui, tá? Nessa folha, nos folíolos, e nós vamos observar, nós temos outra forma de nastismo aqui, que aqui temos uma planta carnívora na qual ela vai se alimentar de, por exemplo, de pequenos insetos aí. Bom, o fotonastismo são movimento das pétalas das flores que fazem movimento de curvatura para a base da corola. A corola, estrutura que vai dar sustentação das pétalas, então ele faz esse movimento de curvatura para essa base. Este movimento não é orientado pela direção da luz, sendo sempre para a base foliar. Então, não tem nada com orientação de estímulo. Então, como a gente disse, existe o estímulo do ambiente, mas, como diz aqui, desencadeada por estímulos ambientais, mas não é orientado por esses estímulos. Existem flores que abrem durante o dia, fechando-se à noite, como às 11 horas, e aquelas que fazem o contrário, como a dama da noite. Então, você observa o seguinte, movimento fotonastismo, não orientado pelos estímulos, mas promovido por estímulos ambientais, desencadeado por eles, mas não orientados, ok? Bom, o que é que nós temos aqui? Fotonástico, movimento fotonástico. Então, a abertura de uma flor, como no caso de Vitórias Régias, abrem-se durante a noite e se fecham ao amanhecer. Ó. Termonástico, tulipa, cuja flor se abre quando a temperatura sobe para certo valor e se fecha quando a temperatura cai. Então, nós estamos vendo aqui movimentos, volto a dizer, relacionados por estímulos ambientais desencadeados. Bom, voltando para cá, passando de slide, nós temos o quê? Tigmonastismos e quimionastismos. O que eu posso observar aqui? Movimentos que ocorrem em plantas insetívoras, ou mais comumente em plantas carnívoras, que em contato com o inseto fecham suas folhas com tentáculos, ou com pelos urticantes. E logo em seguida,
liberam secreções digestivas que atacam o inseto. Às vezes, substâncias químicas liberadas pelo inseto é que provocam esta reação. Então, tigmonastismo está relacionado a que tipo de movimento? O inseto sentou aqui, ela se fecha, por estímulo do inseto, tigmonastismo. Mas, o que pode acontecer? Substâncias químicas liberadas pelo inseto podem promover essa reação, quimionastismo. Agora, o interessante também é comentar que essas plantas carnívoras, elas vão se alimentar de pequenos insetos ou de pequenos anfíbios. Por exemplo, elas não vão ser de grande porte ao ponto de se alimentar de um animal grande ou de uma pessoa, tá? Essas plantas, elas tendem a ser carnívoras. Por quê? Porque o ambiente onde elas estão inseridas é muito pobre em nitrogênio. Nitrogênio é um composto muito interessante aí para a formação de aminoácidos de proteínas. Então, o que é interessante? Elas se alimentarem desses tipos de animais para suprir justamente a deficiência de nitrogênio no ambiente onde ela está inserida. Então, ela se vale desse tipo de alimentação para suprir uma necessidade nutricional que ela necessita, que é justamente aí a questão do nitrogênio. Então, é bem interessante essa observação que eu fiz e não esqueçam disso, ok? Bom, passando para o próximo slide, temos aqui 6 monastia. Então, isso daqui é verificar movimento verificado nos folíolos das folhas de plantas do tipo sensitiva ou mimosa, a mimosa pudica. E ao sofrerem um abalo com a mão de uma pessoa ou com o vento, fecham seus folíolos. Este movimento é explicado pela diferença de turgência entre as células do parênquima aquoso, lembra lá da aula de tecido vegetal, parênquima aquoso. Então, esse parênquima, ele é um parênquima de reserva, e é um parênquima que vai armazenar água. Então, este movimento é explicado pela diferença de turgência entre as células de parênquima aquoso que estas folhas apresentam. Mas vamos lá, vamos para a primeira observação. Vejam que ele falou o nome folíolo. Às vezes, o aluno pode pensar que cada estruturazinha dessa é uma folha, e não é. Na verdade, cada estruturazinha pequena dessa é um folíolo. Então, o que é a folha? É toda a peça. Então, aqui, cada partezinha dessa, folíolo. O conjunto todo, a folha. Então, essa diferença de turgência ela é explicada porque quando você toca na planta, quando você promove um estímulo, vai acontecer que as águas que estão aqui armazenadas nas folhas, por exemplo, nos folíolos, elas vão se direcionar para o ramo central. E esse ramo vai, essa diferença vai puxar essa água, e essa água vem para cá, fazendo com que essa folha fique com aspecto murcho. Depois de algum tempo cessado o estímulo, essa água ela volta, essa diferença aí de turgência, ela vai ser normalizada, então a água volta para os folíolos e a planta novamente volta a ter a folha abertinha com aspecto bem visível e restabelecido. Isso é interessante também, e aqui cabe um adendo, por quê? Porque é uma proteção contra herbivoria. O que seria isso? Alguns animais, ao tocar nessas plantas, elas ficam com aspecto murcho. Então, isso faz com que eles possam pensar que a planta não está boa para o consumo deles lá. Então, muitas vezes eles deixam de se alimentar e partem para outras. Então, deixa de ser uma adaptação que a natureza deu a essas plantas para se livrar aí da herbivoria, tá? Bom, como eu tinha dito, falando de movimentos de locomoção ou deslocamento. Então, aqui, lá no início do slide, nós vimos o seguinte, que ele falava o seguinte, o que nós podemos observar aqui. Estes movimentos podem ser do tipo crescimento e curvatura e do tipo locomoção. Então, esse do tipo de locomoção, ele se torna interessante aqui, porque nós vamos abordar não só pelo lado vegetal, tá? Mas também com outro grupo de seres, apesar de que nós estamos vendo a parte mais direcionada para vegetal. Mas, de qualquer forma, vamos prestar atenção aqui. Ó. Movimentos de locomoção e deslocamento. São movimentos de deslocamento de células ou organismos que são orientados em relação à fonte de estímulo
podendo ser positivos ou negativos, sendo definidos como tactismos. Então, esses tactismos eles vão ser divididos em três grupos: quimiotactismo, tá? Aerotactismo e fototactismo. Então, o que é que nós temos no quimiotactismo? Movimento orientado em relação a substâncias químicas que ocorrem como anterozoide em direção ao arquegônio. Bom, aqui nós vemos uma estrutura que é o prótalo. Esse prótalo ele é o gametófito adulto haploide de uma pteridófita, no caso uma samambaia. E aqui ele é uma estrutura hermafrodita. Aqui nós temos a parte masculina, dotada de flagelos, e aqui a parte feminina, aonde com o auxílio da água, logicamente necessita da água aqui para a reprodução, então esses anterozoides eles vão nadar até o arquegônio. Para quê? Para que ocorra a fecundação. E ao ocorrer a fecundação, formar um zigoto diploide. Mas para que isso ocorra, é necessário que exista o estímulo químico. Então, o arquegônio ele libera estímulos químicos que vai ajudar no deslocamento, por exemplo, aqui do anterozoide até o arquegônio. Pegando a espécie animal, por exemplo, e a nossa, o espermatozoide é atraído pelo óvulo até o momento da fecundação por quimiotactismo. Então, eu coloquei aqui a título de informação, para você entender que quimiotactismo não está só referenciado aqui ao vegetal, mas sim também à parte animal. E o interessante é que é observado aqui a nível de gametas, ok? Bom, aerotactismo, movimento orientado em relação à fonte de oxigênio, como ocorre de modo positivo com bactérias aeróbicas, ou seja, essas bactérias, se forem colocadas num determinado ambiente onde o oxigênio pode estar escasso ou pouco escasso, elas, ao perceber um ambiente com oxigênio, vão se deslocar para lá. Então, está aí o nome aerotactismo. Sempre vão em direção a uma fonte de oxigênio, ok? E um outro tópico aqui, para encerrar essa parte de movimentos, é o fototactismo. Nós temos aqui um movimento orientado em relação à luz, como ocorre com os cloroplastos na célula. Então, esse tactismo está relacionado aqui à presença de luz. Aí nós observamos aqui um cloroplasto, por exemplo, tá? Numa célula vegetal, essa é a célula vegetal, e aqui, destacado aqui, são os cloroplastos. E você percebe que eles vão sempre estar se deslocando, por exemplo, aqui, com relação à luz, até porque eles necessitam da luz para que a clorofila possa absorver essa luz e, na absorção, utilizar a energia luminosa para a formação aí do próprio alimento do vegetal, no processo que nós chamamos de fotossíntese. Bom, e aí, pessoal, nós encerramos essa aula. Tá? Nós abordamos aqui principalmente os movimentos vegetais, que é muito interessante a gente saber de classificá-los, tá? Para que quando formos responder as questões ou nos depararmos com questões aí nos concursos que vocês vão vir a fazer, não terem dificuldade de responderem com maestria essas questões, tá? Então, a próxima aula vai ser sobre hormônios vegetais. Abordaremos um pouco esses movimentos, principalmente ali o tropismo em relação à auxina, ok? Mas é assunto para ser debatido na próxima aula. Até lá, fiquem com Deus, um grande abraço, né? E até a próxima videoaula, se Deus quiser.